autor Tony Henke, ele trabalha nesse livro. A ideia de que nós hoje somos uma geração midiática. Somos uma geração que você vai fazer qualquer coisa, você vai comer um macarrão, você faz a mídia, põe uma música de fundo e come um macarrão com efeito de câmera lenta. Você vai fazer qualquer coisa na sua vida. Eu estava vendo recentemente um casamento em que o noivo, ele é fã de Michael Jackson. E aí tinha na hora que e ele fazendo a dança lá para chegar perto da noiva e tal, aquela coisa assim, e fazendo assim para a noiva, e dando gestos. Ou seja, não era o casamento em si, era um espetáculo. E hoje as pessoas não se contentam em viver vidas comuns. Todo mundo quer ser estrela, popstar, centro das atenções, o mais bonito. Tem aquele negócio da maquiagem, né? Que a pessoa vai pegar a maquiagem, aí pega não sei, aquele pincel lá que passa no rosto, né? Não sei, como é o nome daquele negócio, hein? É do TikTok, aí pega aquele negócio, aquele pincel que passa no rosto, aí encosta na câmera e sai toda bonitona, não sei o que lá. Vocês já viram isso? Todo mundo quer inventar isso, todo mundo quer ser viral, todo mundo quer ser estrela. Ou seja, nós vivemos numa época em que o céu está tão repleto de estrelas que eu acho que nem terra existe mais. E nós estamos vivendo nessa época. Mas até que ponto isso tem sido danoso à nossa vida espiritual? Até que ponto isso tira a glória de Deus? Vocês que estão com um bloquinho que... Sara, me dá o teu bloquinho aqui, só para eu mostrar. Você que está com um bloquinho aí, né? O pessoal escolheu aqui um texto. 1 Coríntios 10, 31, que diz o quê? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Será que os espetáculos que nós estamos criando, de fato, eles são espetáculos para glorificar a Deus? Ou você, quando faz alguma coisa, você faz para a sua própria glória? Essa é a grande reflexão que a gente precisa fazer hoje. É isso que a gente vai pensar um pouco mais. Vamos passar aqui para o próximo slide. O primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é a relação entre os espetáculos, pode passar aí? Os espetáculos e o nosso coração. A Bíblia, ela quando fala do coração, ela não está se referindo ao órgão que bombeia sangue. Mas quando a Bíblia se refere ao coração, ela está se referindo ao coração espiritual, que é o centro gravitacional da existência humana. Tudo gira em torno do nosso coração. As nossas decisões, as nossas motivações... Pode pegar água ali, por favor? Para mim. As nossas decisões, as nossas motivações, as nossas crenças, os nossos pensamentos, tudo que a gente faz e deseja fazer, gira em torno dos motivos do nosso coração. Por isso que eu repito, o que é o nosso coração? É o centro gravitacional da nossa vida. Tudo que nós fazemos gira em torno do nosso coração. Então, os espetáculos. Qual a relação do espetáculo, do show, da apresentação, com os nossos corações? Qual a relação que ele deve ter? Isso é um ponto que a gente vai refletir antes da gente chegar no conceito, propriamente, dos espetáculos. Próximo slide. O nosso desejo pela glória. Nós temos em nós uma necessidade natural de contemplar a glória, de ver aquilo que é maior do que nós, de contemplar e maravilhar-se com o grandioso, contemplar aquilo que é maior do que nós e que nos dá encantamento para existir. Os espetáculos criados pelo homem são tentativas de suprir essa sede pelo contemplar da glória de Deus. Nós somos seres religiosos. Nós somos seres que não nos contentamos com o pequeno. Nós queremos nos maravilhar, nós queremos contemplar o que é grandioso, o que é maior do que nós. Por que isso acontece? Porque nós somos criados para isso. Nós fomos criados para desejar contemplar aquilo que é belo, perfeito, glorioso, grandioso. Porque nós somos criados para adoração a Deus. Nós somos seres criados para a adoração. Eu quero passar o primeiro vídeo. E esse vídeo eu acho interessante. É aquele vídeo lá do Michael Jackson, certo?
Eu acho interessante esse vídeo porque isso é uma introdução, né, de um determinado show, um momento aí na vida do Michael Jackson, e que você vai perceber que ele faz um tipo de sátira, ao mesmo tempo ele apresenta os elementos da grandiosidade, que muitas vezes você busca na política, você busca no sucesso, na fama, na imagem, nos ídolos, nas estátuas, nas imagens, certo? E você vai perceber que ele vai apresentar essa grandeza. E Michael Jackson, e aí é uma opinião pessoal minha, né? Eu creio que até hoje ainda não surgiu um cara com a mesma genialidade que o Michael Jackson no que diz respeito a shows, espetáculos. As aberturas do show dele, ele subia do chão com fumaça, ele voava por cima do povo. Eram umas coisas assim que eu acho que até hoje ninguém conseguiu reproduzir. E isso ele não fazia com a tecnologia que a gente tem hoje. Mas ele tem ele consegue despertar esse senso de que ele é grande, de que ele é grandioso. E um pouquinho desse vídeo ele vai apresentar exatamente isso aí. E eu quero que você tente analisar do ponto de vista crítico, certo? Eu vou passar para vocês alguns vídeos aqui. Esse vai ser o primeiro, mais para frente eu vou passar um outro vídeo. E eu quero que vocês façam uma análise crítica. Não estou querendo influenciar vocês. Não quero que vocês saiam daqui dançando Michael Jackson. Eu quero que vocês façam uma avaliação crítica. Analise, olhe e diga assim, caramba, deixa eu analisar criticamente cada movimento que esse vídeo está querendo induzir em mim ou está querendo apresentar para cada um de nós. Pode ir. Ok. Em casa também foi? Bem, gente, se você... Depois em casa você vai lá dar uma olhadinha nesse vídeo novamente. Você vê alguns elementos interessantes nesse vídeo. Você vê grandiosidade, que demonstra poder. Você vê muita luz, poder militar, prestígio, grandeza. Você vê alguns elementos que estão presentes e que eles chamam a atenção, né, para aquela pessoa como um ídolo a ser adorado, a ser exaltado, a ser engrandecido. Alguém que é maior do que ele mesmo. Alguém que aponta para algo maior do que ele. É alguém que você vê e diz, isso não é somente isso. É muito maior do que isso. Normalmente o espetáculo ele faz isso. Ele sempre tende a apresentar o elemento que está sendo apresentado como algo maior do que o que ele realmente é. Se vocês observarem, hoje em dia uma das coisas que mais se faz em rede social é você botar foto sua com filtro. Filtro, efeito, para quê? Para tentar mostrar para as pessoas alguém que você gostaria de ser. Não é o que você é o que você gostaria de ser. É uma projeção do seu ego, do que você pensa de si. Então, normalmente, a gente tem utilizado hoje a era do espetáculo, a tecnologia, os meios, não só nessa época, mas no passado, fogos de artifício, efeitos digitais, coisas para quê? Sempre para apresentar aquele objeto de adoração como algo maior do que propriamente ele é. Então vocês depois dêem uma olhada nesse vídeo novamente, vocês vão ver esses elementos aí. Então é meio que uma sátira, é como se o Michael Jackson estivesse fazendo uma crítica aos ditadores, né, a todo esse sistema de poder, de glória, né, ou então ele também pensando que era tudo aquilo, né, ou querendo vender a imagem de que ele era tudo isso. Só que a gente precisa entender que os espetáculos não são criações humanas. Deus está reservando para nós o maior espetáculo de todos os tempos. Algo que é muito maior do que a gente possa imaginar. Como a Bíblia não é um livro de LCD, a gente não tem como contemplar a imagem, mas ela é descrita. E aí a gente vai ver o maior espetáculo. Pode passar para o próximo slide. Tiago, próximo slide. O maior espetáculo que um dia virá. Que espetáculo é esse? Está lá em Mateus capítulo 24, do verso 29 ao verso 33. Jesus diz assim: logo depois da aflição daqueles dias,
o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu cairão, as potências do céu serão abaladas. Então, olha só o contexto de espetáculo aqui, ó. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, ó, os espectadores verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Vocês estão vendo que essa tentativa ali do Michael Jackson é exatamente, é como se de modo inconsciente o homem tenta apresentar a glória de Deus, usurpar a glória que só pertence ao Senhor, as obras que somente Deus é capaz de fazer, a grandeza que somente Deus é capaz de apresentar. E aí ele diz, continua dizendo, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então esse é o grande espetáculo que eu e você esperamos no futuro. Está bem próximo de acontecer. Quando a gente vai então para o próximo slide, a gente precisa entender o seguinte: nós fomos criados para contemplar a Deus e nos alegrarmos nele. Para isso eu e você fomos criados. Para nos satisfazermos em Deus, para nos alegrarmos nele, para nos alegrarmos em contemplar a glória, o poder, a grandeza de Deus. É por isso que a gente precisa entender que lá no Decálogo, que são os 10 mandamentos, nós vemos algumas advertências que Deus dá ao coração humano. O que é que os 10 mandamentos eles fazem? Eles dão advertências. Como o homem caiu em pecado, os 10 mandamentos não eram necessários antes da queda. Depois da queda, os 10 mandamentos são a placa de aviso. Perigo. Olha o pecado, perigo. Sai desse caminho, perigo. Cuidado com isso. E no Decálogo a gente vê, de certa forma, a dinâmica do coração humano. A dinâmica de como o coração... Tem umas meninas querendo procurar um local para sentar. Se alguém puder ajudar aí a... Já... Então a gente vê no Decálogo exatamente essa perspectiva. A perspectiva de que o coração humano ele vai ter inclinações pecaminosas. No verso 3 de Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3, nós vemos o seguinte. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A primeira atitude do coração pecaminoso humano é buscar substitutos de Deus. Sabe por quê? Porque o coração pecaminoso, ele não quer se submeter ao Deus verdadeiro. Ele quer criar um Deus próprio. Então a natureza humana tem essa primeira inclinação. Querer ter outros deuses que não o Deus verdadeiro. Um Deus que se adeque à minha vontade. A consequência então disso, de eu ter outros deuses, é fazer o quê? Eu criar imagens de escultura. É por isso que ele diz no verso 4. Não farás para ti imagem de escultura. O que são as imagens de escultura? São as representações visíveis dos ídolos internos. A gente acha que idolatria é só você pegar uma imagem de escultura, de gesso, e olhar para a imagem de gesso de um santo e dizer isso é idolatria. Não. As imagens de escultura, das quais o texto se refere, não se restringe somente a imagens religiosas, do lado católico, do candomblé, dessas religiões que têm imagens de escultura. Não, não é só isso. Mas a imagem de escultura é exatamente a representação visível daquilo que eu acredito. A representação material daquilo que eu acredito. É por isso que o texto continua dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. A consequência de eu agora pegar um elemento, e por que é que ele diz no céu, na terra, debaixo da terra, não de nenhum animal, de nada? Por quê? Porque
Depois que eu pego um elemento da criação, um animal, o céu, o sol, algum elemento que está presente na criação de Deus, e eu transformo esse elemento em um tipo de Deus, para mim, no lugar do Deus verdadeiro, esse agora, o sol vai ser o meu Deus, a água vai ser o meu Deus, a natureza vai ser o meu Deus, o dinheiro vai ser o meu Deus, a fama vai ser o meu Deus, o sexo vai ser o meu Deus. Ou seja, eu pego um elemento da criação de Deus e eu transformo aquilo no meu Deus. Naturalmente, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar agora a agir de maneira a adorar aquele Deus. Se aquele Deus está diante de mim, e diante de mim ele agora tem o caráter de Deus, eu agora vou prestar minha adoração, minhas ações para que eu possa agora satisfazer aquele Deus, para que aquele Deus dê a mim o que eu quero. É assim que funciona a idolatria. Então o que é que acontece? Depois que, primeiro, mandamento, não terás outros deuses. Aí eu faço o quê? Eu tenho um outro Deus. Pronto. O Deus verdadeiro não é o meu Deus. Esse aqui é o meu Deus. É em quem eu espero. É quem vai me dar tudo o que eu quero. É quem vai satisfazer as minhas necessidades. É quem vai me dar provisão. Esse é o meu Deus. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar ele em algo visível. Que eu possa tocar, que eu possa ver, que eu possa... E aí eu faço a imagem daquele Deus. Agora qual é o terceiro passo? Eu vou me curvar. É isso que ele diz no verso 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ou seja, qual é o próximo passo? Me encurvar, passar a adorar, servir, oferecer atos de adoração àquele Deus que eu estabeleci. Quando a gente avança um pouco mais, só passar aqui, nós entendemos que nós somos seres naturalmente religiosos. Então até o ateu, ele é um religioso. O que é que o ateu fez? Tirou o Deus criador, espiritual, imaterial, e assumiu um Deus científico, material, racional. O Deus dele é a própria mente dele. O Deus do ateu é o próprio raciocínio. Tudo que é racional, eu me submeto. É assim que o ateu pensa. Tudo que é científico, eu me submeto. É assim que o ateu pensa. E agora o que é que ele começa a fazer? Como nós somos seres naturalmente religiosos, nós temos o desejo de ligar-se àquilo que é eterno, àquilo que é maior do que nós. Deus nos criou como seres religiosos. Nós não somos seres que nos contentamos somente com a matéria. Nós desejamos algo maior do que nós. Nós fomos criados com isso. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, nos diz o seguinte: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Olha que interessante. Deus fez tudo no devido tempo. Dentro da dimensão do tempo, Deus fez as coisas, criou todas as coisas. Mas Deus também pôs no coração do homem o conceito de eternidade. O que é eternidade? Não tem início, não tem fim. O que é eternidade? Não é tempo para sempre. Eternidade não é isso. Eternidade é não ter tempo. Mas não é não ter tempo porque você está apressado. É não ter tempo porque o tempo não acontece dentro da eternidade. Vocês estão aqui desde 3 horas, alguns estão desde 3 horas. Passou o tempo. Na eternidade não existe esse conceito de que você está passando o tempo. Ah, mas se eu ficar na eternidade 1000 anos, eu vou ter a sensação de que passou 1000 anos? Não, porque não existe sensação de tempo dentro da eternidade. A eternidade não é dimensão do tempo. Esse conceito de eternidade é um conceito de que existe algo maior do que o tempo, do que a matéria, do que nós mesmos. E o texto de Eclesiastes diz que Deus pôs dentro do coração do homem o conceito de eterno.
o conceito de algo maior do que nós. Mas é interessante que Deus nos limitou, de tal forma que o texto diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem, mas sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, Deus pôs dentro de nós o conceito de eternidade, mas não nos permitiu ter a capacidade de compreender totalmente esse conceito. A eternidade existe, você sabe que existe, você consegue entender a eternidade, mas você não consegue contemplar a eternidade de modo completo. A sua mente é limitada, ela não consegue alcançar, mas você sabe que existe. Você sabe que existe um reino espiritual, você sabe que existem coisas maiores do que você. Você sente a necessidade por algo maior. Você sente um vazio dentro de você que você quer preenchido. Você não se contenta simplesmente com a existência normal. Se você é um cara que todo dia trabalha, de manhã acorda, vai para a escola, depois vai para a universidade, depois vai para o trabalho, no outro dia você vai e dorme, aí depois você acorda, aí você come, aí você vai para o trabalho, aí você vai para a universidade, depois você... Se você vive isso todo dia, dia após dia, e alguém diz para você que a vida é só isso, você começa a entrar em depressão. Você diz, caramba, eu vou trabalhar, vou me arrebentar todinho, para no fim morrer e deixar de existir. Não, não faz sentido. Você está entendendo? Se a vida for só isso, para que estar vivo? Só para sofrer? Só para ficar todo dia trabalhando, comendo e depois descomendo, e depois trabalhando, depois comendo, depois descomendo, acabou, envelheceu, morreu. E agora? Volta para a terra, vira o quê? Comida de bicho. E agora? Nada. E alma? Não existe. E depois? Não tem. E por que eu fiz o certo? Por que eu fiz o bem? Por que eu quis agir? Por que eu quis viver? Você está entendendo? Para quem gosta de filosofia, você dá uma estudada no pensamento de Nietzsche. Nietzsche, ele foi aquele que disse que Deus está morto. No momento que Nietzsche disse que Deus está morto, ele chegou à concepção de que a vida sem Deus, a vida sem algo eterno, é uma vida sem sentido. Ou seja, não existe vida sem algo maior do que ela. Não existe sentido para viver sem algo maior do que a própria vida. E aí, como nós somos seres religiosos, nós buscamos isso. Nós queremos isso. Nós queremos que a nossa vida tenha sentido. E o sentido da nossa vida tem que ser algo maior. Eu vim para esse mundo para ser o cientista que vai descobrir a cura do câncer. E vou entrar para a história. Você quer o quê? Significado, sentido, algo maior do que você. Você quer isso, você busca isso. Você não se contenta em ser somente você. Você crê que existe algo maior do que você. O problema é esse. Você perde sua identidade, porque você não crê em Deus. E você busca identidade na natureza, e nela você não acha. E aí o que é que acontece? Os espetáculos vêm para tentar mostrar para você que a mentira é verdade. Que existe algo maior, mas não em Deus, aqui na terra mesmo. Isso é interessante. Olha só a próxima imagem. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é aquela pintura de Michelangelo, que tem um homem e Deus, né? Deus tocando no dedo do homem. Não sei se você vai conseguir ver aí direitinho. Essa busca pela eternidade que existe em nós, nos leva a desejar tudo aquilo que revele a nós a glória que nós perdemos no Éden. Tudo que nos leve a tocar aquilo que é maior do que nós e que preenche o nosso vazio existencial. Essa é a nossa busca. E aí, meus irmãos, vamos para o próximo slide? O pecado deixou um vazio dentro de nós. O pecado deixou um vazio nos nossos olhos. Olha só que interessante o mecanismo do pecado. Gênesis capítulo 3, versos 5 a 7. Se você não quiser ler aí no slide, porque está ruim, lê. Se você quiser acompanhar, Gênesis capítulo 3, versos 5 ao 7. Olha que interessante. Olha a relação que o pecado tem com os olhos. Olha a quantidade de vezes que esse texto, a palavra olhos, ver, é repetida. Olha que interessante. Gênesis capítulo 3, versos 5 a 7. Porque Deus sabe, isso é Satanás dizendo, né? A serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus,
vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês vão ver como Deus vê. Vocês vão conhecer o que Deus conhece. Vocês serão maiores do que o que vocês são. Vocês alcançarão algo muito maior em vocês mesmos. Não é alcançar algo maior porque eu alcancei a Deus na minha experiência religiosa. Não. É alcançar algo maior porque eu me torno Deus. Eu me torno como Ele. Eu sou maior do que o que eu realmente sou. E o pecado, ele diz exatamente isso. Nos olhos está o segredo. Olha só que interessante. O texto continua dizendo assim: vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, de novo, os olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Árvore desejável para dar entendimento, ou seja, os olhos chamavam a atenção para aquilo que poderia tornar você maior do que o que você pode ser. Essa necessidade de contemplação de algo maior já existia no coração de Eva, já existia no coração de Adão. Mas aquele fruto proibido poderia capacitá-los a não precisar mais olhar para Deus. Eles poderiam olhar para algo muito maior com seus próprios olhos, a sua própria grandiosidade. Próximo slide tem o seguinte: por causa do pecado, nosso coração busca e gera aquilo que nossa carne deseja, para preencher o vazio dos nossos olhos, que perdeu a satisfação de contemplar a glória de Deus. É interessante que depois que Eva e Adão comem o fruto, o texto diz que eles olham para eles e se veem nus. A primeira coisa que eles veem é a própria nudez. Antes eles contemplavam a glória de Deus nas coisas criadas. Ao comer do fruto e desobedecer, eles agora contemplam somente a si mesmos. E a sua feiura, a sua incapacidade, a sua fraqueza, o seu próprio pecado. Foi o retorno aqui, não foi, Alexandre? Quem está aí de casa, está ouvindo? Está ouvindo, né? Então vamos continuar aqui. Vocês vão me ouvindo aqui do... É o sistema de som, gente. Graças a Deus a gente está ouvindo não, né? Eu acho que o som ficou com ciúme, que a gente comprou um som novo. A nossa igreja conseguiu comprar um som novo, aí esse som ficou com ciúme, aí não está querendo mais trabalhar. Aí ele está... Voltou, né? Então vamos lá. Por causa do nosso pecado, o nosso coração busca e gera aquilo que a nossa carne deseja, para preencher o vazio dos nossos olhos, que perdeu a satisfação de contemplar a glória de Deus. O que é que acontece então? O mundo, que agora jaz no maligno, ele possui o fruto da ação do homem. O homem age no mundo. O mundo, segundo o que as Escrituras nos revela, a palavra mundo, quando diz não ameis o mundo, ele não está se referindo ao planeta, ele não está se referindo aos animais, à natureza, ele não está falando isso. Ele está se referindo ao sistema mundano, o sistema do mundo. Que sistema é esse? É o sistema pecaminoso, o sistema que se rebela contra Deus. O que é que esse sistema ele faz? Lá em 1 João capítulo 2, verso 15 a 17, diz o seguinte: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mais uma vez, ele não está se referindo às coisas criadas. Ele está se referindo ao sistema mundano, o sistema pecaminoso que se levanta contra Deus, que quer escolher outro Deus que não o Deus verdadeiro. Esse é o mundo que ele se refere. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, olha só essas três coisas que João cita: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa,
bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só que interessante, vamos para o próximo slide. A gente tem 3 elementos ali. Nós temos os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. O que é isso? É a busca pela satisfação fora de Deus. Quando eu neguei o Deus verdadeiro, agora eu olho para o mundo e busco outro Deus que esteja aqui, que se submeta à minha vontade, e não esse Deus aqui, porque esse Deus aqui não se submete à minha vontade. Ele tem uma vontade própria que eu preciso me submeter. Então agora, a satisfação que eu não sinto mais porque eu não quero Ele, eu vou buscar no mundo. E aí o que é que o mundo tem para me oferecer? 3 coisas: desejos da carne, desejos dos olhos, soberba da vida. O que seria isso? Primeira coisa, desejo da carne, a busca por prazer. Primeiro P, prazer. Segundo, os desejos dos olhos, a busca por prestígio. Segundo P, prestígio. Terceiro, soberba da vida, a busca pelo poder. Terceiro P, poder. Primeira coisa que o mundo te oferece, prazer. Segunda coisa que o mundo te oferece, prestígio. Terceira coisa que o mundo te oferece, poder. Essas coisas prometem para você que vão satisfazer as tuas necessidades. Os deuses, os ídolos que o mundo produz, eles vão te oferecer ou prazer, ou prestígio, ou poder. Primeira coisa, satisfação nos desejos do corpo, prazer. Sexo, comida, bebida, drogas, tudo aquilo que faz você sentir na sua carne. Segundo P, prestígio. Satisfação no sucesso, ser desejado, ser valorizado. Fama. Lascívia. O que é lascívia? É eu querer despertar desejo sexual em outra pessoa. Por meio de quê? De roupas, de postagens, publicações. Ó, cabelinho aqui no olho para sensualizar. Isso é lascívia. Redes sociais te oferecem aquilo que os teus olhos desejam. Vida profissional. Prestígio. Eu sou médico. Você pensa que você está falando com quem? Já viram isso na TV? Você pensa que você está falando com quem? Sou juiz de futebol. Vida social. Eu sou socialite. Eu estou nas rodas sociais de Campina Grande. Eu sou o cara de uma vida social plena. Estou em todo tipo de... É um novo restaurante de Campina Grande, estou na inauguração. É um novo projeto, eu estou lá. Estou no meio das autoridades. Eu tenho prestígio. As pessoas vão olhar para mim e vão me achar bonito, valoroso, famoso. Terceiro P do poder é você querer ter tudo o que você deseja, do jeito que você deseja, na hora que você deseja. O que é que isso te oferece? Dinheiro, posição social para ter aquele jeitinho brasileiro. Então o mundo te oferece isso. Os deuses do mundo te oferecem isso. Por isso que dinheiro, gente, é um dos deuses mais abaixo de Deus, né, obviamente. Dos ídolos mais poderosos. Não mais do que Deus. Por que o dinheiro é? Porque o dinheiro ele te traz quase tudo isso. Prazer, poder e prestígio. Com dinheiro você fica mais bonito, faz umas plásticas. Com dinheiro você fica mais rico, compra o que quiser. Obviamente, com dinheiro você fica mais rico, né? Com dinheiro você fica mais poderoso, mais influente. Por isso que a idolatria ao dinheiro, o dinheiro é um dos ídolos mais poderosos, que mais movimentam. Por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então vocês estão percebendo esse movimento? Quando eu não encontro em Deus, quando eu não quero em Deus, eu olho para as coisas, o mundo agora gera ídolos que vão me oferecer aquilo que somente Deus pode me dar de satisfação. Então vem o mecanismo da idolatria. Pode passar aí, Tiago. O mecanismo da idolatria é aquilo que enganosos corações usam para suprir a ausência de satisfação plena em Deus. E por isso, os ídolos se tornam substitutos para dar à nossa carne aquilo que buscamos no mundo, para substituir o que Deus poderia nos dar plenamente nele. Próximo slide. Lá em Ezequiel, capítulo 14, ele descreve esse mecanismo. Ele diz assim: Filho do homem,
estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração. Puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Primeiro, nós é quem levantamos a idolatria no nosso coração. Nós é quem criamos os ídolos para nós adorarmos. Como nós não confiamos no Senhor, como nós não queremos o Senhor, como nós não queremos Ele sendo o nosso Deus, o vazio nós queremos preencher com ídolos, coisas que nós passamos a confiar no lugar de Deus. Confiar que essas coisas vão dar para nós o poder, o prestígio e o prazer que nós desejamos. Passamos a confiar nessas coisas que nós escolhemos para adorar, para nos relacionar. E aqui ele diz o seguinte: e esses homens depois vêm me consultar, ou seja, vêm perguntar para Deus. Deus diz: olha, eles criam seus ídolos, suas imagens de escultura, seu dinheiro, seu sucesso, sua fama, seu sexo. Eles buscam nessas coisas o seu prazer, o poder, o prestígio, a provisão, eles buscam nisso. Depois eles vêm até mim pedir coisas. Olha, não. Diga a eles, Ezequiel, que na hora que eles vierem me pedir, falar comigo, eu vou dar a eles, dentro da linguagem dos ídolos. Você já viu pessoas que fazem promessas para determinados santos e conseguem as promessas que eles fizeram? Sabe o que é isso? É Deus dizendo, é Deus respondendo. Mas Deus respondendo para afundar aquela pessoa na idolatria dela. Porque aquela pessoa vai passar a achar que foi aquele santo que deu aquilo para ela. E aquela pessoa se afunda ainda mais na sua própria idolatria. O cara, ele é um idólatra do dinheiro. Aí ele consegue um emprego de sucesso. Um emprego que paga muito dinheiro para ele. Tudo na vida dele começa a dar certo. Aí ele diz: olha aí, tá vendo o dinheiro? O meu trabalho, o meu emprego, o que é que está me dando? Tudo que eu quero o meu emprego me dá. O que é aquilo? É Deus afundando aquela pessoa na própria idolatria. É Deus destruindo aquela pessoa, entregando ela ao seu próprio erro. É isso que acontece com a idolatria. Esses ídolos, meus irmãos, e aí vamos para o próximo. E aí vem a grande questão. Eu peguei o meu ídolo, está lá a minha imagem de escultura. Vou pegar aqui, o ídolo do coronavírus. Todo mundo acha que isso aqui vai curar coronavírus. É o ídolo de hoje, né? As pessoas confiam mais no álcool do que nas mãos de Deus. Está aqui o meu ídolo. Ele parece fraquinho, né? Feiozinho, né? De plástico. Não. Isso não pode ser o meu ídolo. Aí o que é que você faz? Olha só. Estes ídolos criam espetáculos. Na verdade, sou eu que crio para eles. Criam espetáculos que tentam manter nossa atenção nas promessas dos ídolos e que nos desvia daquilo que somente o Senhor pode fazer por nós. Os espetáculos, que é a manifestação da adoração àquele ídolo, nos dão a falsa sensação de que finalmente podemos alcançar a promessa que o ídolo nos faz. Finalmente, aquilo que o meu ídolo me promete, irá de fato ser feito por mim. Jeremias 17, versos 5 a 10 diz o seguinte: assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ele está dizendo, aquele que confia no ídolo, que confia nos homens, ele vai ser como uma árvore, vai ficar plantada no lugar, e mesmo que tudo de bem aconteça do lado, mas ele vai secar. Sabe por quê? Porque ele está confiando naquilo que não o ajuda, que não o auxilia. Ele vai morrer no seu próprio pecado. Ele vai morrer no seu próprio vômito. Ele vai morrer no seu próprio erro. Porque ele olha somente para dentro de si. Ele olha somente para aquilo que não é de Deus. Ele olha somente para aquilo que não é Deus. E aí ele continua: bendito aquele que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo?
Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo o caminho, segundo os frutos das suas ações. E aí, vamos para o próximo. Vem a sede pecaminosa dos olhos. A gente viu que o coração é enganoso. A gente viu que o que é que o nosso coração faz? Tira a confiança em Deus e busca confiança nas coisas criadas, mais do que em Deus. Nós criamos coisas para confiar nelas. E agora, o que é que nós fazemos? Essas coisas são inanimadas. Nós criamos agora o quê? Espetáculos. Coisas que tornam aquilo que nós criamos maior do que o que aquilo realmente é. A sede pecaminosa dos olhos é o que aparece nesse momento. Porque os olhos não se contentam em ver aquilo como algo pequeno, algo menor. Deve ser algo maior. Provérbios 27:20 diz assim: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Você já percebeu isso? Você maratona uma série. Termina de maratonar, você quer mais. Você consome uma notícia. Se você gosta daquela pessoa que gosta de notícia, de ver as novidades, as fofocas, você consome e consome e consome e consome. Ou seja, você quer mais e mais e mais. Os olhos não se fartam de ver pornografia. Você assiste e assiste e assiste e assiste e consome e consome e consome. Os olhos nunca vão se satisfazer. Os olhos do homem são insaciáveis. Os olhos do ser humano são insaciáveis. Qual é o efeito colateral disso? O efeito colateral da adoração a ídolos é você se tornar semelhante a ele. Nós produzimos os ídolos para nos satisfazer. A gente produz alguma coisa, pronto, esse aqui é o meu Deus, o dinheiro. Ele vai me dar tudo o que eu quero. E agora eu começo o quê? A ficar igual a ele, porque a minha adoração, o meu relacionamento com ele vai me tornando igual a ele. Olha o que o Salmo 115, verso 2 e 8 diz. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. É interessante você perceber, você já percebeu que o bezerro de ouro, por que tem que ser de ouro? Podia fazer um bezerro de barro? Eles não se contentaram com isso. Sabe por que tem que ser ouro, prata? Porque brilha, porque tem valor, porque é algo que possui um valor maior do que um mero objeto. Tem brilho, tem luz, tem imagem, tem grandeza. É isso que os espetáculos fazem com a idolatria. O texto continua dizendo o seguinte: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos que nele confiam. O que é que ele está querendo dizer? Você se torna aquilo que você adora. Quando você já viu, eu coloquei a figurinha da menina ali, ó. Às vezes, a idolatria da beleza faz com que você ame tanto a beleza, que você começa a buscá-la por amar aquilo. Encontrar sua identidade naquilo. O que as mídias sociais estão fazendo hoje é adoecendo muitos jovens, principalmente as meninas. Filtro de tudo. Você olha para a pessoa, põe uma foto, você olha que o olho, tem um filtro do olho que faz o olho ficar maior. Aquilo não é você, isso é uma doença sua. Você está doente, aquilo não é você, você não tem aquele olho. E por que a pessoa que está curtindo a tua foto está te achando bonito, se aquilo não é você? Você está entendendo a loucura disso? Você está produzindo em você mesmo alguém que você não é, porque você não se contenta com quem você é. Você não é grato a Deus pelo que você é. E aí você começa a se pintar de ouro. Porque para você, a imagem, a fama, o poder, o prazer, aquilo é que traz sentido para a sua existência. E aí você começa a buscar sentido nessas coisas. Você começa a encontrar naquilo o sentido para existir. Você se torna aquilo. Você se torna aquilo ali. Alguém que gosta de rock se veste como roqueiro. Alguém que gosta lá de Neymar, se Neymar cortar o cabelo feito um palhaço, o cara corta o cabelo igual um palhaço. Vocês já perceberam que as crianças têm essa tendência? Uma atriz que você gosta, uma atriz adolescente,
se veste lá de tal jeito, você começa a se vestir igual a ela. Porque você olha para ela como um ídolo seu. O sentido da sua vida está ali. Se você fosse aquilo, você seria melhor. Você já percebeu que aquilo que eu adoro, eu me torno semelhante àquilo que eu adoro? O que é que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos adorar a Cristo. Sabe por quê? Quanto mais eu adoro o Senhor Jesus, mais eu me torno semelhante a Ele. Está vendo o mecanismo? É o mesmo mecanismo. Quanto mais você adora a busca pelo prazer, mais você vai se tornar uma pessoa que só vai pensar em sexo. Quanto mais você adora a busca pela aparência, mais a sua vida fica voltada para tudo aquilo que é aparência. Deus cria seus próprios espetáculos. E são os espetáculos de Deus que nós devemos nos concentrar. O ser humano possui um desejo por contemplar a glória. E por isso nos aficionamos aos espetáculos. Desejamos ver no espetáculo, naquela coisa que está acontecendo ali, a glória que existe neles. E buscar a transcendência, ou seja, ser maior do que nós mesmos. Deus é o supremo produtor dos maiores espetáculos da criação. E por meio dos espetáculos criados por Ele, Ele reforça que é o único capaz de produzir uma verdadeira satisfação em nossos corações, suprir plenamente as nossas necessidades. Por isso, ao contemplar os espetáculos de Deus, nós deveríamos adorá-lo e admirá-lo. Você já viu um pássaro com cores vívidas na natureza? Que coisa bonita, bem feita, perfeita. Que obra maravilhosa. Pode passar. Salmo 8, capítulo 8, verso 3 e 4 diz: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Olha só que coisa interessante. Quando eu contemplo as obras de Deus, aquilo aponta para Deus, e não para mim, aponta para Ele. E aí eu percebo o quão grandioso Ele é. E é ali que eu olho e digo assim: como é que alguém tão grandioso se importa com alguém tão pequeno como eu? E ali vem a minha adoração. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento as obras da sua mão. É o espetáculo divino da criação. Você já teve essa experiência de chegar na praia, sentar na areia, olhar o mar e dizer assim: meu Deus, como eu sou pequeno. Meu Deus, que coisa grandiosa. Que coisa linda. Você já teve essa experiência de contemplar a glória de Deus através da natureza, através das obras da mão dele? Vamos para o próximo. Salmo 40, 4, 5. Salmo capítulo 40, verso 4 e verso 5, diz assim: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. A adoração. Deus, tu és grande. As tuas obras são grandes. São nelas que eu me apoio. Vamos para o próximo. Salmo 111, verso 2 e 4. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. E aí, irmãos, a gente entra no conceito, que aí você diz assim: mas pastor, o que é espetáculo? Você está falando espetáculo, é um espetáculo. O que é espetáculo? Vamos passar para o próximo? É o que a gente vai entender agora. Vamos para o próximo. A gente vive na era das imagens. Já viu aí esses efeitos? Gente, é impressionante hoje o que o cinema faz. E eu estava vendo algumas cenas dos bastidores lá dos Vingadores. O Homem de Ferro, ele fica só com o peitoral dele, cheio de ponto
na roupa do cara. O Thanos é um cara com o rosto todo pintado, com a câmera aqui na ponta do rosto dele. Coisa bem estranha. Você assistindo o filme por trás das câmeras, você não vê o filme. Você vê um bocado de gente vestido de maneira mais horripilante possível, como aquele ali, ó. Mas quando você olha a imagem, você diz, caramba, que coisa real. Olha o que é que esse cara, o Daniel Burstein, ele falou há 60 anos atrás. Arriscamo-nos a ser o primeiro povo da história capaz de tornar suas ilusões tão vívidas, tão persuasivas, tão realistas, ao ponto de podermos viver dentro delas. Somos o povo mais iludido da terra. Contudo, não nos atrevemos a nos desiludir, pois as nossas ilusões são o nosso próprio lar, em que vivemos. São as nossas notícias, nossos heróis, nossas aventuras, nossas formas de arte, nossa própria experiência. Nós criamos as ilusões para mentir para nós mesmos. Aquela foto cheia de filtro que você posta, aquilo é uma mentira que você está contando para si mesmo. Todo mundo sabe que você não é aquilo. Você já teve essa experiência de conhecer uma pessoa pela internet e depois você olhar a pessoa pessoalmente e dizer, que é isso, homem? É bem interessante isso pelo WhatsApp, né? Você vê a foto da pessoa do WhatsApp, todo... Aí você quando olha para a pessoa... Ei, você é fulano? Eu sou... Como é? Aquilo é uma mentira. Você está mentindo para si mesmo. E você está acreditando na própria mentira. E você está achando que os outros estão acreditando. Ou você acha que, do mesmo jeito que você olha para alguém e faz, vigi, essa pessoa é assim, é? A pessoa também não faz com você. Ou você acha que só você mente bem? Tony Hank, ele diz que a imagem é a nova moeda. O novo dinheiro é a imagem. Ele diz o seguinte aqui no livro dele. Numa sociedade de consumo, imagens são a linguagem de transição. Imagens almejam provocar algo em nós, a fim de receberem algo de nós. Novas imagens requerem de nós todo tipo de coisas. As imagens requerem o nosso tempo, nossa atenção, nossa indignação, nosso dinheiro, nossa luxúria, nossa afeição, nossos votos. É possível resistir a elas? Nós devemos tentar resistir às imagens da nossa época, que são a nossa moeda. Aí eu coloquei algumas ali, ó, né? Alguns influenciadores digitais e por aí vai. Seria isso, meu irmão, pode passar. Seria isso um dos aspectos alimentados por nossas idolatrias? A nossa busca por prazer, poder, prestígio da carne? Hoje, as mídias nos possibilitam um mundo irreal, que alimentam as sensações virtuais, que nós desejaríamos ter no mundo real, mas a gente não tem. O mundo virtual nos dá. Nossa mente é alimentada do virtual, produzindo uma satisfação mental, uma mentira que eu acredito, como se ela fosse real. O que seria isso? É neste ponto que uma era dos espetáculos, onde cada pessoa é alimentada pela idolatria do outro, é apoiado pela sua idolatria e ao mesmo tempo fornece alimento para outros, que entramos no importante conceito, e é aqui que a gente entra no importante conceito de espetáculo. O que é que acontece hoje, gente? Você quer ser adorado, amado, visto, bem visto, bonito. Para você a beleza é tudo. Aí você posta uma foto para ser a pessoa mais bonita do mundo. Para quê? Para receber curtida. Para alimentar a tua egolatria. Para alimentar o teu próprio ídolo da beleza. E é ali onde outra pessoa, que tem uma idolatria sexual, não vai olhar para a tua foto com um olhar de beleza, mas com um olhar de sensualidade. E aí a tua sensualidade alimenta a idolatria sexual daquela outra pessoa. Uma coisa alimenta a outra. E a gente vive um relacionamento de alimentação mútua de idolatria. Ídolos sendo alimentados e alimentando-os. Idolatria alimentando umas às outras. E é aqui que a gente chega no conceito. Um espetáculo é algo que captura a atenção humana. Um instante em que os nossos olhos e cérebros focam e se fixam em algo que foi projetado para nós. Espetáculo é aquilo que quer chamar a tua atenção. Olhem para mim! Isso é um espetáculo.
Me achem bonito, me achem especial, me ache grandioso. Reaja a mim. Faça o que eu quero que você faça. Vote em mim. Compre isso que é importante. Você precisa disso aqui. Sem isso aqui você não é nada. Vamos lá. Comente que eu sou maravilhoso, inteligente, que eu sou lindo. Comente que eu sou um gato, que eu sou uma gata. Comente aí, vai! Olha para mim! É isso que o espetáculo faz. Olha para mim, não olha para as obras de Deus não. Não olha não, olhe para mim. Fixe os seus olhos em mim. Eu sou especial. Eu sou grande. É isso que os espetáculos fazem. É isso que os espetáculos buscam fazer conosco. O que é que eles querem de nós? Olha que interessante, essa imagem aí. Só a imagem já diz alguma coisa para você. Por trás de tudo isso, os espetáculos querem algo de nós. Consumir é uma parte disso. Mas nós não apenas ingerimos espetáculos, nós respondemos a eles. Imagens visuais despertam os motivos do nosso coração. As imagens tocam nos ídolos mais internos, nas nossas crenças mais internas. Imagens puxam as rédeas das nossas ações. Imagens querem a nossa celebração, nosso deslumbre, nossa afeição, nosso tempo, nossa indignação. Imagens invocam nosso consenso, nossa aprovação, nosso apoio, nosso poder de compartilhamento e também a nossa carteira. As imagens querem isso de nós. Os espetáculos esperam isso de nós, a nossa confiança. Vivemos a era do consumismo dos espetáculos, onde nossa mente é treinada a desejar o mais novo espetáculo da hora. E o que mais nos impressiona e nos deixa abismados com a glória que há por trás do espetáculo, a grandeza que está por trás daquilo ali, a promessa de que aquilo é bom, maravilhoso, grandioso. Olha a citação que o Tony Hank ele faz do John Piper. Eu achei interessante essa citação. Esse cara que está passando aí com esse sonzão, ele está querendo mostrar que é poderoso. Ele está dizendo para todo mundo, olhem para mim, olhem o meu poder. Olhem como eu sou poderoso, olhem como o meu dinheiro, o que eu faço com o meu dinheiro. Eu sou feliz, é isso que ele quer dizer. Ele quer reforçar para você que os ídolos do coração dele são aquilo que traz alegria para ele. Só que ele chega no pico da idolatria e ele descobre que não tem nada lá. O que é que ele faz? Ele vai procurar mais. E aí a idolatria vai dominando. Por que buscamos espetáculos? Porque somos humanos, configurados com um insaciável apetite para ver a glória. Nosso coração busca esplendor ao mesmo tempo em que os nossos olhos vasculham por grandiosidade. Não podemos evitar. O mundo anseia por deslumbramento. Este anseio foi criado para Deus. O mundo procura sobretudo nos filmes. Aí eu coloquei aí, imagem de guerra, grandeza, né? Cada um ali, poderoso, olhando para um canto, né? A guerra, o poder, a glória, a vitória, tudo isso está ali por trás, né? Os deuses da nossa geração, esses são o panteão de deuses, né? Enquanto existia o Hércules naquela época, lá para trás, para os gregos, para nós existem essas histórias aí que nós nos aficionamos. E aí, eu trouxe para vocês aqui um vídeo, que eu quero que você seja, como eu falei para você, eu quero que você faça uma análise racional da coisa, certo? Mas você vai perceber que o vídeo que eu vou passar para você, ele vai produzir na tua carne emoções. Exatamente porque você foi criado para desejar algumas coisas que o vídeo mostra, e ao mesmo tempo o pecado da tua carne vai desejar outras coisas que os ídolos que estão por trás daquele vídeo ali vão apresentar para você. Deixa eu explicar bem para você o seguinte. Quando eu digo os ídolos por trás, eu não estou falando de mensagem subliminar, que tem um demônio por trás, ele está ali, mexe. Não. Quando eu falo ídolos por trás, por exemplo, quando você... uma coisa complexa agora, né? Quando você grita, mito, mito, o que você está querendo dizer? Você está querendo um presidente perfeito, que com uma única ação resolve todos os problemas do mundo, do Brasil, e que você põe sua confiança nele. Aí você grita, mito, mito, porque você quer um mito, você quer um herói, você não quer um presidente, você quer um super-homem.
Aí você é mito, ele. O que é isso? São os ídolos por trás. É a confiança no braço humano, é a idolatria política. Tudo isso está por trás, comandando aquele grito que você dá. Então, quando você gera um espetáculo, existem motivações por trás, idolatria por trás, gerando naquele espetáculo a sensação que o espetáculo gera no teu coração, para despertar o ídolo do teu coração. Mostrando que aquele ídolo que o espetáculo está mostrando, ele vai ganhar a tua atenção, ganhar o teu amor, ganhar a tua confiança. Então eu vou mostrar esse vídeo para vocês. É meio assustador, as crianças aí podem ficar meio assustadas, mas não, depois o papai e a mamãe dizem assim, não, aquilo ali é só um show. É um show psicodélico, certo? E vocês vão ver a loucura que é. Aí imagina você lá, nesse lugar, com toda essa escuridão, luzes, explosões, coisa lá, e o som alto, dando aquela pancada no teu peito, gerando a sensação, vocês vão ver que isso é quase um culto religioso. É quase um culto. E hoje, todo espetáculo é um tipo de culto. É isso que eu quero que vocês entendam. Então eu vou usar esse aí para impactar vocês. Por amor de Deus, você que está em casa, não começa a balançar o pezinho não. Se segura, faz só uma análise crítica da coisa, certo? Em uma galáxia desconhecida, um mundo foi descoberto. Seu brilho irradiava uma energia mágica e lá habitavam seres misteriosos que viviam em harmonia e dançavam que nem loucos. E eram felizes pelo simples fato de existir. Hoje, o portal foi aberto, estabelecendo uma conexão entre os mundos. E a energia desses seres está presente entre nós. Intensamente. Para todo fim existe um novo começo. Mas afinal, onde nós estamos? Desfrute dessa energia. Sinta seu coração. E jamais cometa a loucura de ser um sujeito normal. Sejam bem-vindos ao nosso mundo.
ficar, eu vou explodir. Por que a gente busca isso? Você já parou para pensar? Por que algumas igrejas também criam esse ambiente? Vocês já perceberam que tem igreja que faz isso? Tudo preto, bota fumaça, aí bota luz, tum, 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 bota o som bem alto, o baterista toca aqui que parece que vai estourar a cabeça do povo. Bum, bah, bum, dá aquela coisa e o povo pulando. Por que você precisa disso? Por que aquela experiência tem que ser uma experiência dessa forma? Vocês já perceberam por que a gente quer isso? Por que o nosso coração busca por isso?